existem. Nos primeiros minutos, várias famílias desesperadas iriam pro meio da rua gritar o nome dos seus filhos, tentando encontrar eles. Além disso, todas as delegacias ficariam cheias de casos de crianças desaparecidas. Depois, uma onda gigante de desemprego aconteceria, porque vários professores não teriam mais ninguém para ensinar, e as escolas fechariam. Depois de algumas semanas, algumas pessoas desesperadas começariam a procurar parceiros para reproduzir, na tentativa de salvar a humanidade. E infelizmente, nessa hora, milhões de pais já teriam entrado em depressão ou até falecido pela saudade dos seus filhos. E depois de alguns meses, várias empresas de entretenimento como o YouTube fechariam, porque a maior parte do seu público é criança. E finalmente, depois de alguns anos, novas crianças começariam a nascer, e o governo pagaria bastante dinheiro para as pessoas dispostas a terem filhos. Assim, aos poucos, o planeta voltaria a prosperar. Dói o peito só de olhar o jeito que tu posa. Saudades, pontos de exclamação, você está maravilhosa. Erros de filmes que você não percebeu. Nessa cena de Carros 2, aparentemente não tem nada de errado. Mas se você parar pra pensar, por que existe um ônibus e um táxi em um mundo em que não existem humanos? Qual que é a sua teoria? Já em Divertidamente, na parte em que eles estão apresentando os personagens, a gente vê pelos olhos da Riley que esse cabo é branco. Mas só alguns segundos depois a cena muda e ele aparece preto. Já em Detona Ralph, tem um erro que eu não sei como não perceberam. Uma senhora chega perto do Félix usando um vestido florido, mas só um segundo depois o vestido muda e fica completamente liso. Você percebeu algum deles? Os piores chá revelação. Espero que esse casal aproveite o filho, porque depois disso não vão ter outro. A ideia é que esse cachorro mordesse o balão estourando ele, revelando o gênero da criança. Só que ele acabou se empolgando um pouco demais e estragou a revelação. Essa família resolveu revelar o gênero do seu filho com uma explosão. Só que as coisas saíram um pouco do controle, e a explosão virou um incêndio enorme. 19 mil hectares foram queimados e eles levaram uma multa de 20 milhões de dólares. Já esse casal contratou um avião para revelar que o seu filho seria menina. Só que depois da revelação, a asa do avião simplesmente quebrou e ele caiu no meio das árvores. Essa menina precisava estourar o balão para revelar o gênero do seu novo irmão ou irmã, mas ela tava com medo e jogou o dardo no chão. A mãe então começou a brigar com ela e soltou o balão da revelação e estragou toda a cerimônia. Espero que ela trate o novo filho um pouco melhor que o primeiro. A sua vida é um milagre. Tomar banho é extremamente perigoso, porque todo ano 150 mil pessoas perdem a sua vida enquanto tomam banho, por causa de quedas. Daí a desculpa perfeita pra quando não quiser tomar banho. As quedas no geral levam mais de 600 mil pessoas todo ano, sejam elas em escadas, corredores e até no banheiro. Máquinas de venda também são bem perigosas e matam mais gente todo ano do que ataques de tubarão. Isso porque a galera fica chacoalhando elas e elas caem. E é mais perigoso andar de carro do que de avião, porque todo ano acidentes de carros matam mais de 1,2 milhões de pessoas. Expondo códigos secretos. Se você estiver num avião e ouvir o piloto falando código bravo, cuidado, porque isso é um aviso de que pode ter algo perigoso como uma bomba. E normalmente depois desse código vão pedir pra todo mundo ficar parado, pra identificarem um suspeito. Já na Disney, se você ouviu os funcionários falando código V, isso quer dizer que alguém vomitou em algum brinquedo. Então, cuidado. Se você pesquisar 67673 na Netflix, vai acessar um catálogo secreto de filmes da Disney. Pra achar só filmes de heróis, pesquise 10, 11 e 8. E pra ver só anime, pesquise 74, 24. E esses aqui são alguns outros códigos secretos da Netflix. Se você estiver no navio e a tripulação anunciar festa vermelha, significa que provavelmente tem um incêndio a bordo. Por fim, se você estiver num hotel e ouvir os funcionários dizerem que a senhora Smith não foi pro café da manhã, significa que alguém faleceu dentro do quarto. Filmes antes dos efeitos especiais. É assim que algumas cenas de Round 6 são gravadas. No jogo da ponte, eles realmente caíam de uma ponte super alta, mas usavam cabos de segurança pra não morrer de verdade e telas azuis pra deixar tudo mais realista. Sabe o filme Sonic? É assim que ele era antes dos efeitos especiais. Eles usaram bonecos pra gravar, com os quais os atores precisavam ficar conversando fingindo que estavam vivos. E depois, na edição, eles eram animados. Sabe a cena em que o Peter Parker salva Mary Jane de ser atingida por um carro? Nos bastidores, ele tinha cabos grudados no corpo, ventiladores e telas azuis pra deixar tudo realista. E assim são as cenas de Adão Negro nos bastidores. Ele obviamente não podia voar na vida real, e por isso eles usavam um guindaste pra dar esse efeito. Momentos que quebraram a internet. O sucesso de Gangnam Style literalmente quebrou o limite de visualizações do YouTube, quando bateu 2,15 bilhões de views, já que o limite antes era 2,14 bilhões. E por causa desse vídeo, as visualizações agora chegam a 9,22 quintilhões. A Taylor Swift quebrou o Ticketmaster quando lançou os ingressos da The Eras Tour, quando vendeu 2,4 milhões de ingressos em um dia só nos Estados Unidos. Ela também derrubou o Spotify quando lançou o álbum Midnights em 2022. O Twitter também travou por uma hora, quando Steve
de Minecraft foi anunciado como personagem de Super Smash Bros. Até que um Titan e One Piece também quebraram vários sites de streaming quando lançaram novos episódios. E por fim, tubarões quase quebraram a internet do mundo inteiro, literalmente, quando atacaram os cabos de fibra ótica que ficam no fundo do oceano, nos Estados Unidos, Japão e Europa. Pérolas de cachorros. Esse cachorro tem o sonho de subir nessa poltrona e ele claramente falhou. Esse coitado queria comer, mas não tinha tamanho. A preguiça em pessoa. Essa mulher latiu pro seu cachorro e ele não gostou. A dona dele precisava cortar a sua unha, mas a reação do cachorro foi digna de Oscar. Esse aqui acha que é um coelho e esse aqui aprende muito bem com exemplos. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o filme do Tarzan, tiveram a ideia de lançar um boneco dele. O problema é que quando você apertava um botão, ele fazia esse movimento esquisitíssimo com o braço. A ideia é que isso simulasse ele pegando em um cipó, mas claramente não deu certo e ele foi banido. Nos anos 90, a Marvel lançou um boneco do Justiceiro, só que eles resolveram colocar a arma no pior lugar possível. E a pior parte é que ele se transformava e ficava ainda pior. Quem teve essa ideia? Comprar garrafas temáticas é uma ótima forma de fazer crianças tomarem mais água, né? A menos que a garrafa seja igual essa do Buzz. Nos anos 2000, lançaram um pirulito do Jar Jar Binks de Star Wars, em que você precisava beijar ele de língua pra comer o pirulito. Também foi banido. Por fim, com o lançamento de Wicked no ano passado, também lançaram algumas bonecas temáticas. E com os brinquedos, tava tudo bem. O problema foi a embalagem. O link que tava impresso na caixa, ao invés de te levar pro site do brinquedo, te levava pra um site de entretenimento adulto. Imagens virais expostas por serem falsas. Essa imagem viralizou muito na internet porque teoricamente era do maior gato do mundo, mas infelizmente ela é editada. E o tamanho real do gato é esse aqui. Essa foto mostrava um homem nas Torres Gêmeas com um avião prestes a se chocar nele. E ela viralizou muito porque teoricamente mostrava os últimos momentos de vida do homem. Mas ela é uma montagem, em que juntaram uma foto tirada nas Torres Gêmeas com a de um avião aleatório do Google. Em 2018, essa foto de um camelo que teria perdido metade do corpo em uma explosão viralizou na internet. Mas ela na verdade só é muito bem editada, porque o camelo tá bem. O quão raro é o seu corpo? Só 25% das pessoas têm reflexo de espirro fótico, que é quando você espirra só de olhar pro sol. Uma a cada 1000 pessoas tem o rosto matematicamente perfeito, que é quando o seu rosto encaixa perfeitamente nesse molde. Será que o seu encaixa? Só 2% das pessoas têm um M na linha das mãos, e os mais místicos acham que isso é um sinal de boa sorte. 4% das pessoas do mundo são daltônicas. E pra testar, tenta enxergar os números nas imagens que eu tô mostrando. Se você não conseguir, talvez você seja daltônico. Parabéns! O tempo tá passando rápido demais. Divertidamente foi lançado há 10 anos. 10 anos. Parece que foi ontem. Sabe, o PS5 saiu há 5 anos atrás. E Fortnite há 9 anos. O filme Shrek saiu há 24 anos atrás, em 2001. E se você lembra desse lançamento, você tá velho. A pandemia começou há 6 anos. Como assim? O Musical.ly virou TikTok há 9 anos atrás. Toy Story, o filme que todo mundo viu quando era criança, saiu há 30 anos. E por fim, Frozen saiu há 12 anos atrás. Eu estou ficando velha. Atores saindo dos personagens. Em Stranger Things, o Vecna é bem assustador. Mas quem tá por trás da maquiagem ainda é o Jim. E ele saindo do personagem é bem engraçado. Não! Yes. Não! Em The Boys, o Capitão Pátria derrubou uma porta, o que não tava no roteiro. E a reação dele foi bem engraçada. Shit, are you supposed to do that? Sorry. Broke the door, man. I'm sorry. Em Wandinha, a Jenna Ortega sem querer jogou uma lanterna na Emma Myers. Oh, sorry. Did I hit you in the face right now? Hold on. Are you okay? Ela saindo do personagem é bem fofa. Por fim, em The Office, o Kevin cai de uma cadeira quando tá tentando sentar. E a reação dele depois de cair... Don't you even keep that in there. Oh my God. Como as coisas realmente funcionam? É assim que uma lula consegue mudar de cor em só alguns segundos. Isso porque elas têm células que se expandem e contraem, permitindo que elas mudem de cor. É assim que um bebê fica na barriga da mãe quando ela dá risada. É quase um terremoto. Você sabia que quando você estica o braço e vira a mão, os ossos do seu braço se cruzam assim? E se você segurar o braço enquanto faz esse movimento, dá pra sentir os dois ossos? Isso aqui é o que realmente acontece quando você coça os olhos? Eu nunca mais vou fazer isso. É desse jeito que os bebês fazem radiografias. Como eles não têm controle do corpo pra ficarem parados, às vezes precisam ser imobilizados usando esses cilindros, e é assim que as girafas comem grama. Coisas mais lentas do mundo. Eric Mussambani aprendeu a nadar só 8 meses antes de ir pras Olimpíadas. E quando chegou lá, ele teve
teve o tempo mais lento da história das Olimpíadas, nadando 100 metros em 1 minuto e 52 segundos. Só que, surpreendentemente, todas as outras pessoas foram desclassificadas. E mesmo sendo muito lento, ele ganhou. A perseguição policial mais lenta aconteceu no Texas, quando o fugitivo estava no seu carro a 16 km por hora. A perseguição durou mais de 2 horas, até que um carro da polícia bateu nele e ele foi preso. A música mais lenta de todas chama O Mais Devagar Possível. Ela começou em 2001 e tá sendo tocada até hoje, e só vai terminar em 2640. Por fim, o país com a internet mais lenta é o Turcomenistão. Eles têm uma velocidade de download de 0.7 megabytes por segundo, e por isso levaria 14 horas pra baixar um filme de 5 gigabytes. Coisas vistas no microscópio. Isso aqui é um olho humano visto no microscópio. Não sei se eu acho lindo ou muito bizarro. Se você tem medo de agulha, eu já peço desculpa. Mas é assim que é uma agulha entrando na pele vista de um microscópio. Isso aqui é um travesseiro que você vê todo dia. Mas é assim que é ele visto de um microscópio. A casinha de vários ácaros nojentos. Vai lavar esse travesseiro? Agora. Isso aqui é a água do mar vista de um microscópio. Uma água limpa, tá? Isso aqui são suas unhas no microscópio. Se você rói a unha, é essa craca aqui que você tá comendo todo dia. E por fim, eu não tinha tanto medo de aranha até ver elas no microscópio. Que coisa mais bizarra, pelo amor de Deus. Imagens extremamente desconfortáveis. Essa cama em formato de pessoa, um sanduíche feito ao contrário, balanços que você só pode balançar uma vez e pra frente, escorregador projetado pra um traumatismo craniano, o jeito que esse corno cortou a torta, um bueiro que tinha tudo pra dar certo e deu errado, faixa de bicicleta que dá pro meio da calçada, esse lápis que não tem ponta. Que horror. Dias frios pra caramba. Essa calça jeans congelou e ficou tão dura que para em pé. A água desse cano fica 1 segundo líquida e já congela de novo. Esse miojo fervendo congelou tão rápido que para em pé junto com o garfo. A água congelou nessa placa de velocidade e parece uma segunda placa transparente. Extremamente satisfatório. Essa folha congelou e criou o objeto mais lindo do mundo. Essa pessoa que precisou tirar o gelo do carro e também ficou extremamente satisfatório. Essa almofada que congelou completamente. E por fim, esse pedaço de gelo que saiu inteiro. Bem que o Brasil podia ter neve, né? Erros de filmes que você não tinha percebido. Em Toy Story 2, na cena em que o Rex e o porquinho desligam a TV, a gente vê todo o reflexo do quarto na tela, mas não dos personagens que estão literalmente na frente da TV. Vampiros? Em Homem de Ferro 2, na cena em que a Viúva Negra tá treinando com Happy, aparentemente não tem nada de errado. Mas se você pausar, vai perceber que essa pessoa não é a Viúva Negra. A dublê é extremamente diferente, tadinha. Em 007 tem um dos erros mais engraçados. No fundo dessa cena, um dos atores tá varrendo o ar. Não sei como eles deixaram esse erro passar. Por fim, divertidamente, a mãe da Riley usa óculos em todas as cenas, inclusive durante o nascimento da menina. Mas quando o ângulo muda pra visão da Riley, a mãe fica sem óculos por alguns segundos. As maiores coincidências. Um marinheiro tatuou a frase "Você nunca vai andar sozinho" na perna, e poucos anos depois teve que ir pra guerra. Só que na batalha sua perna precisou ser amputada, e a tatuagem virou "Você nunca vai andar". Uma mulher chamada Barbara Shopper deu à luz no dia 10 de outubro de 2010, 9 de setembro de 2009 e 8 de agosto de 2008. E as chances disso acontecerem são de 1 a cada 50 milhões. Um repórter entrevistou pessoas na rua perguntando se eles lembravam da final da Copa da Inglaterra de 1967. Só que, coincidentemente, uma das pessoas que ele entrevistou era o goleiro do Liverpool, que jogou naquela final. E por fim, esse pintor pintou que seria a garota perfeita pra ele. Só que ele encontrou uma mulher exatamente igual a ela. E eles se casaram. Coisas que você vai agradecer que ficaram no passado. Você usa papel higiênico todos os dias. Eu espero. Mas antes do papel higiênico ser inventado, eles usavam isso. Uma esponja em um cabo de madeira que era compartilhado entre as pessoas e higienizado com vinagre. E se não tivesse isso, eles usavam espiga de milho. Antes de inventarem as geladeiras, as pessoas colocavam rãs vivas no leite pra ele não estragar. Isso porque elas têm peptídeos que realmente conservam ele. Vivendo e aprendendo. Antes da invenção da Gillette, os homens usavam machados pra cortar o cabelo e barba. E eu imagino que se você errasse o movimento um pouquinho, o resultado não era legal. Por fim, antes de inventarem as borrachas, as pessoas usavam pão sem casca pra apagar coisas erradas do papel. E acho que esse é o único truque que é útil hoje em dia. Sons de animais extintos. O Tiranossauro Rex é um dos dinossauros mais famosos, porque a sua aparência é muito assustadora, mas o som dele consegue ser mais bizarro ainda. O pássaro Kawaiʻō foi extinto em 1987, e a última gravação que a gente tem dele é de um macho cantando na esperança de encontrar uma fêmea. Fêmeas essas que já estavam extintas, então ela nunca viria. Triste. O lobo selvagem, que foi extinto há mais de 10 mil anos atrás. O som era bem bizarro. Por fim, o pterodáctilo, que eu acho mais bizarro. Imagina ouvir isso às 3 da manhã.